Vamos então, uma semana importante. Uma semana não, né? Esses próximos 4 dias, na verdade. O grande objetivo declarado dele, do presidente da Câmara, Arthur Lira, é colocar em votação a proposta de emenda constitucional da reforma tributária. Vários pontos do texto do relator são motivos de negociação, de discussão neste instante. Confira na reportagem de Tainá Farfan. Arthur Lira passou o dia recebendo líderes na residência oficial. Pediu para medirem a temperatura das bancadas sobre o apoio à reforma tributária. O presidente da Câmara quer a garantia dos 308 votos necessários para afastar riscos de derrota no plenário. Não há problemas com relação a fazer mudanças que propiciem mais votos. Não há nenhum tipo de paixão pelo texto. A oposição diz que o preço da cesta básica vai subir 60%, com base no estudo da Associação Brasileira de Supermercados. O secretário da Reforma no Ministério da Fazenda, Bernardo Api, nega essa possibilidade. Outro obstáculo vem de governadores e prefeitos, que debatem a forma de distribuição de recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional. Estados mais ricos dizem que também têm grandes custos com programas sociais e temem que o FDR tire receitas para atender as regiões mais pobres. De São Paulo, Tarcísio de Freitas sugere que o FDR seja dividido com base no número de cadastrados no Bolsa Família. Uma parte dos governadores também é contra a gestão centralizada da arrecadação pelo Conselho Federativo previsto no texto do relator. Entre os governadores já se fala até numa alternativa, um modelo híbrido no qual uma parte da receita ficaria no próprio estado e haveria uma outra arrecadação interestadual. Essa sim, destinada a um fundo para atender os entes federativos. Uma reunião já está marcada para amanhã aqui em Brasília, com a presença de governadores, deputados e senadores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com o objetivo de buscar um consenso para os pontos divergentes sobre a reforma. O montante para o Fundo de Compensação das Isenções Fiscais ainda é uma preocupação. Até mesmo o modelo com a cobrança do IBS convivendo com o ICMS e ISS até 2033 já foi sugerido ao relator Aguinaldo Ribeiro. Nada disso muda o cronograma estabelecido por Arthur Lira. O presidente da Câmara tenta se firmar como grande articulador da reforma. Para ganhar tempo, já determinou a suspensão das comissões permanentes e das CPIs. Num acordo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Lira conseguiu, inclusive, adiar as sessões da CPMI do 8 de janeiro, que tinha Mauro Cid como depoente nesta semana. Só espero que o clima continue como um projeto de interesse do país, e não do interesse só do governo, para que esse assunto não vire nenhum tipo de batalha de governo e oposição. Daniel Hittner, eu tenho uma pergunta pessoal para você hoje. Colega jornalista para colega jornalista. Será que depois de 30 anos cobrindo isso, finalmente sexta-feira eu vou ter a oportunidade de ver uma reforma tributária votada e aprovada? William, a gente tem que se preocupar que nós jornalistas pagamos tantos boletos com esse tipo de discussão que se acabar a gente até se preocupa como vai pagar as contas, né? Pelo amor de Deus, Daniel, o público vai achar que nós somos os culpados da demora da aprovação, porque assim a gente se sustenta. Não é a gente que está botando bode nessa sala, não. Pois é, William. Olha, se fechar acordo União Europeia-Mercosul, então não sei o que eu vou fazer da vida. Mas olha, o Arthur Lira tem dito desde ontem para as lideranças no Congresso que tem que votar e tem que ser a votação da reforma possível, palavras dele. O que está implícito nisso? Um desejo de liquidar essa discussão ainda nesta semana, no mais tardar na próxima, mas em todo caso antes do recesso branco. O recesso parlamentar ali vão dar umas semaninhas para votar em agosto. Por quê? Porque acham que se perder o timing agora, dificilmente esse assunto volta à tona com o mesmo empuxe ali em agosto. Tem uma série de dificuldades. Governadores e prefeitos, uma das principais frentes, mas o que as lideranças no Congresso e o governo estão identificando como um grande entrave são setores econômicos que estão pedindo ou isenção do IVA ou alíquota reduzida, alíquota de 50%.
O IVA não tem um número cravado, mas todo mundo fala ali em uns 25%, que é para manter a carga tributária atual, para haver uma certa neutralidade. E aí tem as exceções, gente que está negociando para ter alíquota pela metade. Quem ficou de fora e está fazendo um esforço gigantesco para entrar? Companhias aéreas, transportadoras de cargas, operadoras de telecomunicação, parte do agro que ainda não se viu contemplado. São setores que exercem muita influência sobre algumas bancadas e deputados específicos. Tem um poder de lobby grande e um lobby legítimo, mas esses sim podem influenciar a votação. Então, essas próximas horas e dias vão ser fundamentais para alinhar um pouco o texto e para chegar nos 308. Eu proponho a gente fatiar um pouco isso aí. É altamente complexo tudo isso, está na cara, né? Não vamos nem entrar nos aspectos técnicos, mas apenas no jogo entre as diversas forças. Me parece que a gente podia separar da seguinte maneira. Vamos falar primeiro do papel dos governadores, Raquel? Vamos, William. Você tem uma divisão clara entre os governadores norte e nordeste, que têm interesses em puxar mais dinheiro do fundo regional para eles, e os governadores do sul e do sudeste. A argumentação dos governadores do Sul e do Sudeste, a preocupação deles basicamente é duas. Nós também temos pobres aqui, então também temos beneficiários do Bolsa Família, também temos que ter dinheiro do Fundo Regional, e eles têm muita preocupação de como vai ser administrado esse dinheiro. Então, assim, a União vai arrecadar, mas aí eu perco a minha condição de fazer repasse para o município, de ter a administração desse recurso. Nós temos o governador Tarcísio de Freitas, que está na linha de frente, está lá indo para Brasília amanhã, está se reunindo com um monte de deputado. Ouvi muito no Congresso Nacional gente falando, não, as propostas do Tarcísio não vão ser acatadas, quase ali uma espécie de antecipação para 2026, agora que Bolsonaro está inelegível, ele seria uma espécie de um nome forte, embora ele esteja dizendo para todo mundo que não tem pressa para disputar a presidência, é candidato à reeleição em São Paulo. Agora, o que o Tarcísio está argumentando também para as pessoas com as quais ele conversa é o seguinte, olha, nada disso é para o meu mandato, eu estou fazendo pelo Estado. São Paulo perde com a reforma tributária que está hoje na mesa. Acontece que também é uma maneira ele se coloca em nível nacional, né? Então, os governadores são um nó para o governo resolver. Alexandre Padilha está conversando com o Tarcísio, Aguinaldo Ribeiro está conversando com o Tarcísio, vai ter muita gente aí nesse meio de campo. Qual o papel dele? Ele está sendo descrito em parte das manchetes como o articulador da oposição. Mas não é o único, né? Se a gente pegar, inclusive a Tainá Farfan fez menção a essa reunião que está prevista para amanhã à noite, essa reunião vem sendo articulada há mais de um mês, no começo de junho, os governadores das regiões Sul e Sudeste se reuniram em Belo Horizonte para fechar essa questão de unificar o discurso deles em torno da reforma tributária. Conseguiram agregar agora um 8º governador, Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul. Por isso a Tainá fez menção às regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Mas se você pensar... Exato. O Caiado tem uma agenda própria de resistência, porque é um estado dos que mais fez incentivos fiscais, tem toda uma outra discussão. E a secretária de Fazenda de Goiás é das mais resistentes, das que mais argumentam contra esta reforma tributária. Mas se a gente pensar esse grupo de governadores, a gente está falando de, ampliando bem o leque, 5 potenciais candidatos à presidência ou pessoas que poderiam ter alguma pretensão presidencial. A começar do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que já teve isso na eleição passada. Governador do Paraná, Ratinho Júnior, começou a ter o seu nome ventilado. Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também reeleito. Governador Romeu Zema, reeleito. E Tarcísio, que é o único desses que está no primeiro mandato. Então, no fundo, usam-se, claro, argumentos técnicos para fazer esse enfrentamento, mas no fundo o que a gente está vendo é, inegavelmente, também uma disputa de forças políticas. Daniel, o nosso público deve estar com exatamente esse ponto de interrogação que a Raquel e o Yuri acabaram de trazer. É uma questão técnica ou é, sobretudo, uma disputa pelo ponto de largada político, nacionalmente falando?
Tem um ponto político nítido, né? Mas é uma discussão técnica muito intrincada, porque você tem ali uma redistribuição da carga tributária entre diversos setores e um perde-ganho entre estados e municípios que faz toda essa negociação ganhar muita atração nos bastidores. Qual é a avaliação de quem está articulando mais ali intensamente reforma tributária, seja no Congresso, seja na equipe econômica? Que o principal ponto ali de resistência para esse texto ser aprovado, no final das contas, não vão ser os governadores nem os prefeitos, que dá para ter algum convencimento, algum acordo por ali. Vai ser, como diz Arthur Lira, o texto possível. O grande ponto está na grande quantidade de setores, como eu disse, que está pedindo mais. Você tem vários setores ali com uma agenda intensa que estão buscando uma redução da carga tributária em relação ao texto inicial do Aguinaldo. O que eles estão dizendo é que se o texto do relator Aguinaldo Ribeiro for aprovado do jeito que está, você tem uma carga, um ônus muito grande com essa reforma. E aí, William, você pode perguntar, mas e o presidente Lula e o Palácio do Planalto nisso tudo? Eu tenho visto a negociação muito concentrada no próprio Arthur Lira e em Fernando Haddad na equipe econômica. É ruim? Não sei se é ruim, não, porque quanto mais o Palácio do Planalto conseguir se desvincular de uma agenda da reforma tributária como sendo uma agenda de governo e colocar na conta do país, do Arthur Lira, do mercado, maiores as chances dela passar. Raquel, me dê a palavra. Não, concordo com o Daniel, acho que tem esse viés, mas Alexandre Padilha está se movimentando, né? Está marcando conversas, a Larissa Rodrigues trouxe mais cedo a informação de que ele está tentando uma reunião com Tarcísio de Freitas. Agora, o que eu queria agregar no que o Daniel está falando é como, às vezes, o discurso do setor econômico ele acaba casando com o discurso político e formando um caldo que fica difícil para o governo e para o próprio Arthur Lira passar o trator. Por exemplo, a questão da cesta básica. A cesta básica hoje ela está desonerada, com a nova reforma é um setor que passa a pagar metade do tributo, mas começa a pagar algum tributo. A Abras, a Associação dos Supermercadistas, veio com um discurso super forte, dizendo que vai aumentar em 60% o valor da cesta básica. O governo está fazendo as contas, mas nem de longe é um número como esse. Só que aí vem a oposição bolsonarista, pega esse discurso, que é um discurso muito simples, olha, vai aumentar o preço da cesta básica, e está explorando loucamente nas redes sociais e na opinião pública. Então, esse tipo de aliança entre os setores que não querem a reforma e a oposição é o que o Arthur Lira e o governo mais têm que tomar cuidado para conseguir brecar e não contaminar o Congresso para eles conseguirem aprovar a reforma. Porque esse discurso da Abras, assim, a gente vai precisar entrar em todas as minúcias do cálculo, mas ele está claramente exagerado. Não é este número. Esse número é um número que não existe. Esse estudo que eles apresentaram no fim da semana, ali no sábado, inclusive, tiveram uma reunião com o Ministério da Fazenda, com o ministro Fernando Haddad aqui em São Paulo, com Bernardo Api, secretário especial da Reforma Tributária, e apontando isso, que o estudo que eles fizeram, estado por estado, porque cada estado tem a sua regra de ICMS em relação a produtos da cesta básica, e que na média teria um aumento da alíquota incidente sobre a cesta básica de 60%. Mas aí não viria o cashback? Pois é, o cashback é um dos caminhos para se amenizar um eventual impacto desses custos para uma população mais carente. E aí qual é o critério para se ter acesso ao cashback? Vão ser famílias cadastradas no cadastro único, que estão ali, podem receber Bolsa Família? Pode se estender isso além dessas famílias que estão nos programas sociais? Essa é a discussão. Mas esse tema causou tanto ruído e de fato, causou incômodo no governo, que Bernardo Api saiu no próprio sábado. A primeira coisa que ele falou é que esse estudo seria um caso de desinformação. Bastante grave, uma crítica bastante grave. Né? Não é o 60%. Exato. Você tira em custo, você não leva em consideração custo indireto. Exato. Você tem que fazer a conta produto a produto. Essa questão, rapidamente... Só rapidinho, Daniel. Desculpa aí. Acho que essa questão, e isso tem muito a ver com o que o Daniel coloca, dessas resistências dos setoriais e, de certa forma, até dos governadores,
Porque há uma cultura de desconfiança da capacidade do fisco, do governo, né, na sua arrecadação, de fazer aquela acreditação de tributos rapidamente, que essa é uma das vantagens que a reforma vende, que o API sempre fala, olha, os créditos tributários que muitas empresas têm não conseguem obter de volta, vai ser feito mais rapidamente. Mas o clima de desconfiança entre os setores econômicos é generalizado. Daniel, para encerrar. É só um ponto que as pessoas precisam ter clareza, que é o seguinte, agora mesmo estava um grupo de deputados mais envolvidos com a reforma tributária ali falando, discutindo possibilidades de alteração do texto, e um deles já dizia, estamos negociando a inclusão de outros setores nas alíquotas especiais, na alíquota pela metade, e essa alíquota, que todo mundo acha que vai ser 25% do IVA, ela vai ser fixada posteriormente, você não vai fixar agora na Constituição essa alíquota, vem por um projeto de lei complementar depois. Agora, quanto mais setores forem excluídos da regra dos 25%, e tiverem uma exceção pela metade, mais vai ficar difícil para o Ministério da Fazenda fechar a conta de 25%. Ora, mais isentos ou parcialmente isentos, a tendência é esses 25% virarem 26%, 27%. Pessoal, acho que vocês têm uma ideia. Nós não temos respostas para todas essas questões, isso está mais do que evidente. O que a gente está tentando trazer para vocês é o alto grau de complexidade técnica e política envolvido na reforma tributária que todos queremos. Essa semana, que vai tratar, esperamos ao final dela, da reforma tributária, ela é muito forte em termos da agenda econômica, como a gente vem dizendo desde a primeira linha dessa edição do WW. O esforço da Câmara está concentrado também para o projeto sobre o voto de qualidade no CARF. Por que isso importa? Porque isso bate direto na receita e por bater na receita, ou seja, na arrecadação, bate no tratamento que o governo pretende dar às contas públicas. Confira a reportagem de Marina Demori. A principal mudança no texto que deve ser votado no plenário da Câmara nesta terça envolve o chamado voto de qualidade. É o voto de Minerva, o voto de qualidade a ser decidido a favor do fisco. Do contrário, não tem receita, né? E óbvio, aquele que se sentir prejudicado ainda pode recorrer na esfera judicial. O relator do projeto inseriu no texto a possibilidade de devedores de impostos terem descontos com multas e juros, mesmo que esses valores sejam classificados como recuperáveis. O deputado Beto Pereira incluiu também um dispositivo para regulamentar os julgamentos ocorridos no CARF durante tramitação da proposta. Outra mudança no PL é o prazo de parcelamento dos débitos decididos a partir do voto de qualidade. O relator decidiu seguir o entendimento do Ministério da Fazenda e manteve as 12 parcelas do texto original. No caso do limite de acesso ao CARF, o deputado Beto Pereira manteve o que já vinha anunciando nos bastidores e estipulou o limite de 60 salários mínimos. Existem algumas sugestões que vão surgir ainda em plenário e isso, com certeza, até o momento final da votação, o substitutivo vai sim sempre, e eu estou totalmente aberto, né, às sugestões, àquilo que possa, de alguma forma, contribuir para o texto. Com a votação do CARF, que está trancando a pauta na Câmara dos Deputados desde o dia 21 de junho, o plenário deve se voltar ao marco fiscal, que retorna para casa com mudanças propostas pelos senadores. Nós estamos no esforço, tanto eu quanto o ministro Haddad, de esclarecer para os líderes da Câmara quais foram as alterações que o Senado fez, em especial o tema da estimativa do IPCA. O fundamental é concluir a votação do marco fiscal essa semana, também é muito positivo para isso. Além da alteração que permite que o governo use uma estimativa da inflação anual para ampliar o seu limite de gastos, outras 3 mudanças são debatidas. A retirada do Fundo Constitucional do Distrito Federal, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e do Fundo de Ciência e Tecnologia do limite de gastos. Vou começar por você, Daniel. A nossa Marina Demori trouxe 2 assuntos juntos ali, claro, eles estão ligados. CARF e marco fiscal. Vamos pegar primeiro o caso do CARF. Ali a declaração da ministra da Simone Tebet, dizendo que se não houver voto de qualidade no caso decide a favor do fisco, não tem receita.
A declaração é muito contundente, porque o que as pessoas estão querendo saber no final é o seguinte: esse projeto, deixa eu simplificar a simplificação, ele é pró-contribuinte ou ele é pró-fisco? Depende de cada artigo. Em geral, o projeto, tal como ele saiu do governo, ele é mais pró-fisco, porque estabelece o voto de qualidade, sem nenhuma ressalva, que é o voto de Minerva a favor da Receita, espremendo é isso. E principalmente também num ponto em que você aumenta o sarrafo ali para acessar o CARF. O que significa isso? Hoje são 60 salários mínimos que dá, grosso modo, R$80 mil, em que você tem ali uma dívida com o fisco. Se você for multado, você pode, a partir de R$80 mil, levar isso para o CARF. O governo estava levando isso para 1.000 salários mínimos, o que dá quase 1.400.000 reais. Então, aumentava muitas vezes. O governo não consegue preservar o voto de qualidade tal como ele imaginava, vai ter que ceder para o acordo ali que foi feito com a OAB, no sentido de que se o contribuinte perde isso no CARF, ele paga o que deve sem recorrer à justiça, mas sem juros e multa. Não é o que o governo queria inicialmente. E o relator derruba essa mudança que eu falei do aumento do sarrafo. O governo não era exatamente aquilo que o Ministério da Fazenda queria, mas todos os alertas da Câmara vão no seguinte sentido: se não aceitar isso, é derrota em plenário. Mais ainda, estava no radar hoje do Palácio do Planalto a possibilidade de que esse texto seja votado ali no fio do bigode, ou seja, no voto a voto. O Palácio do Planalto não tem ainda uma garantia de que, mesmo com essas alterações, o texto vai passar fácil. Nós estamos diante de uma situação muito difícil do ponto de vista da Receita, Raquel. Estou lendo aqui alguns dos trechos do texto colocado à disposição dos deputados. Na verdade, o que o relator parece fazer é acenar mais para o lado do governo com a possibilidade de alavancar sua receita. William, a gente tinha uma expectativa no começo do dia, quando eu comecei nas apurações, que o deputado Beto Pereira, do PSDB do Mato Grosso do Sul, fosse vir com um texto ainda mais pró-contribuinte. E o texto veio um pouco mais duro do que as empresas estavam esperando. Ele é um texto... apesar do Daniel ter falado das concessões que precisam ser aprovadas, precisam acontecer para passar no plenário, ele é um texto que foi visto, pelo menos do ponto de vista das empresas, como mais pró-fisco, ali nos seus meandros, nos seus detalhes técnicos. Porque é essa disputa, né, gente? É a Receita contra grandes empresas que vão disputar ali no CARF, o governo tentou recursos bilionários. Ficar só com as multinacionais nesse caso. É isso que ele perdeu. E aí o que acontece? Veio um texto um pouco mais duro e o que eu consigo apurar, o que eu consigo enxergar conversando com as pessoas é que é um pouco de estratégia do deputado. Ele está vindo com um texto mais duro para ter uma margem de negociação. Até o momento que o texto estiver para ser votado em plenário, ainda tem a possibilidade do deputado Beto Pereira a acolher algumas emendas e fazer modificações nesse texto. Em quais pontos? Questão das garantias, que existe uma demanda ali da PGFN de que esteja tudo garantido, isso é um custo grande para as empresas estão pedindo flexibilização nisso, e tem outros pontos técnicos ali que você pode favorecer o contribuinte. Você dá o voto para o fisco, mas você livra o contribuinte de multa, ele pode recorrer, etc, etc, etc. Então, existe ainda uma negociação acontecendo, teve reunião agora à noite do relator com um representante das empresas para, na hora que o texto for para o plenário, ainda acolher emendas e flexibilizar um pouco mais para ver se aprova. Dizendo isso em um tom antropológico. É fortíssimo o grau de desconfiança em relação ao fisco. Mais uma vez. A entidade a qual a Raquel acabou de se referir aqui, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, é extraordinariamente temida pelo contribuinte que vê ali, digamos, a garganta dele na beira da guilhotina do fisco.
Ou dentro da boca do leão, né? Para manter a analogia com o animal que é reconhecido ali pela questão do imposto. De fato, o governo está numa situação que precisa tentar ficar com o que der para ficar nessa discussão. Né? Melhor um pássaro na mão do que 2 voando, já que eu estou recorrendo aos animais aqui para as analogias. E eu acho que não dá para dissociar essa discussão, William, também da discussão da regra fiscal no plenário, que também está, né? Não bastasse essa história do CARF e a reforma tributária, que já são bastante complexos, tem ainda toda a discussão do texto da regra fiscal que foi modificado pelo Senado e foi modificado com uma estratégia muito similar a essa que a Raquel estava mencionando para o projeto de lei do CARF. E curiosamente, também é Simone Tebet a maior interessada nessa mudança que ocorreu no plenário do Senado, que é a história da correção, de qual é o período que se usa de correção inflacionária para calcular as contas do governo para elaborar o orçamento. E aí na mesa está uma discussão de 30 a 40 bilhões de reais do governo para o ano que vem, já para o orçamento do ano que vem, que o Ministério do Planejamento e Orçamento defende que seja como o Senado aprovou e que a Câmara dos Deputados não quer manter. Então, se por um lado a discussão do CARF é para ter uma garantia de que o governo pode arrecadar mais, do outro também tem que olhar para a discussão da regra fiscal, se vai poder gastar mais ou não.